Leitura devocional de 1 Samuel, capítulo 29, verso 1. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e seus homens iam com Áquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Áquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje. Aqui o rei Áquis está saindo em defesa de Davi, dizendo que não encontrou mal nenhum nele. 4. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Faze voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha. Pois com que poderia este agradar o seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Bom, esse verso é interessante porque ainda que Davi tenha escapado para a terra dos filisteus, os próprios filisteus já sabiam da fama de Davi, de que ele era fiel ao seu senhor. Logo, eles pediram para que este voltasse, para que não estivesse junto com eles na batalha. Ainda que nós encontremos escapes nos inimigos, os próprios inimigos não nos reconhecem como sendo parte deles. Quando nós fazemos o paralelo com a nossa situação, acaba testificando das coisas que aconteceram durante a história. Como, por exemplo, como eu disse no capítulo anterior, quando a Revolução Francesa, quando houve a queda da eclesiocracia, este ato acabou sendo um escape para os crentes verdadeiros, ainda que pela mão dos inimigos. Bom, voltando. Verso 6. Então Áquis chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Eterno que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Isso é um belo exemplo para nós, de que assim como Davi foi reto diante dos olhos dos seus inimigos, assim também devemos ser nós. Não que estejamos sendo coniventes, mas porque nós estamos dando testemunho do Eterno diante dos inimigos. Logo, se nós agirmos com animosidade, nós estaremos dando mau testemunho, uma vez que Davi encontrou escape neles, porque Saul perseguia. Aquele que se dizia do Eterno o perseguia. Então, o que aconteceu? Então, Davi disse a Áquis: Por quê? Que fiz? Ou que achastes no seu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Perceba que Davi aqui estava sendo fiel ao rei Áquis. 9. Respondeu, porém, Áquis e disse a Davi: Bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um mensageiro de Elohim. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco à batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os servos de teu senhor que tem vindo contigo, e, levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Só uma curiosidade aqui, nesse último verso. É curioso que essa palavra Jezreel,
em hebraico, na transliteração do hebraico antigo, ela soa como Israel, ela lembra Israel. É interessante esta palavra, visto que na transliteração do hebraico antigo, Israel, que nós conhecemos como Israel, é transliterado como Yasharal, que é bem diferente, né? A palavra Jezreel, na transliteração do paleo hebraico, é algo como Israel. Israel, parece Israel, né? Que significa Al semeia, né? Porque aqui no caso o Al, o Altíssimo, né? Al é um título referente ao Eterno, Al, que no hebraico moderno é El, né? Semeia. Visto que Israel, como conhecemos, é Yashar Al, bem diferente. Bom, finalizamos aqui a leitura devocional do capítulo 29 de 1 Samuel. Que o Eterno firme estas palavras em nossas mentes e dê crescimento nessas sementes, de forma a nos ajudar a raciocinar nas suas verdades. Em nome do Mashiach, o Filho dele amado, em quem ele se compraz, nos escondemos, para a glória dele.